Você conhece fundo de investimento? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é, quais que existem, também as taxas que são cobradas e vamos falar sobre segurança e também liquidez. Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre fundos de investimentos, entrar nesse nicho de investimento muito importante para a formação de carteira de investimentos. Mas antes eu quero pedir a sua colaboração, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva aqui no botão abaixo. Isso é extremamente importante para o crescimento do canal, para que a gente possa alcançar mais pessoas cada dia mais. E se no final do vídeo esse vídeo for relevante para você, você deixa o seu like também, combinado? Antes da gente entrar propriamente dito no assunto de fundo de investimento, a gente precisa levantar dois pontos muito importantes que a gente tem que ressaltar antes da gente iniciar esse tópico. O primeiro deles é: tenha objetivo, para que a sua carteira de investimentos seja compilada, ou seja, seja montada conforme os seus objetivos. Isso é extremamente importante, que você defina os seus objetivos de curto, médio e também de longo prazo, para que você possa adequar os investimentos que existem no mercado aos seus objetivos, às suas necessidades. Um outro ponto que a gente também tem que levar em consideração é a montagem da reserva de emergência bem estruturada. Para que a gente possa iniciar no mundo dos investimentos, montando a nossa carteira de investimentos, é importante que tenhamos a nossa reserva de emergência bem estruturada. Se você não sabe o que é reserva de emergência, não sabe como montar, tem dúvidas sobre a reserva de emergência, vou deixar aqui no card para você uma playlist com muitos vídeos aqui no canal onde eu falo sobre reserva de emergência, que pode te ajudar muito nessa questão. Bom, para eu entrar direto no assunto do fundo de investimento, eu preciso te explicar o que é. Mas eu quero te dar um exemplo do que seria um fundo de investimento para uma coisa mais normal, vamos dizer assim, do nosso dia a dia. Suponhamos que você mora em um condomínio, seja em um prédio com vários apartamentos ou seja em um condomínio fechado. Você tem que pagar um condomínio, você tem que pagar um valor mensal de condomínio, não tem? Então, quando você paga esse valor mensal de condomínio, você está pegando o seu dinheiro, está entregando para um administrador, para um gestor, que é o síndico, né? Vamos colocar dessa forma, e ele vai gerenciar esse dinheiro. Ele vai pagar as contas, ele vai fazer a reserva de emergência do condomínio, fazer as melhorias que tem no condomínio e assim por diante. Mas o que tem a ver um condomínio com fundo de investimento? O fundo de investimento, ele é basicamente isso, o funcionamento dele é basicamente esse. Existe um gestor, pode ser uma administradora, que é uma empresa, e tem uma pessoa responsável ou uma equipe responsável por gerir esse fundo. Esse fundo faz a captação de dinheiro entre pessoas que têm uma quantidade baixa de valores ou até mesmo uma quantidade muito alta de valores. Ele pega esse montante total e faz os investimentos conforme a aplicação que é destinada para aquele fundo. Então, basicamente é isso. Você está pegando o seu dinheiro, colocando o dinheiro na mão de um administrador, de uma pessoa que tem um conhecimento extremo do mercado, para que ela possa investir o seu dinheiro conforme as diretrizes daquele fundo de investimento. E aonde que a gente encontra essas diretrizes? Normalmente existe um prospecto, uma lâmina, isso mesmo, uma lâmina, é um documento onde que fala quais são as diretrizes que o fundo de investimento utiliza para fazer o investimento do seu dinheiro e em quais títulos ele vai fazer o investimento, ou seja, em quais títulos ele vai colocar o dinheiro dos cotistas desse fundo. Então vou citar aqui para vocês alguns exemplos. Existem fundos de renda fixa, ou seja, fundos que são destinados à aplicação em renda fixa, podendo fazer aplicação também em títulos públicos ou em bancos privados. Tem o fundo DI, que é exclusivamente aplicação em títulos públicos, que ele vai replicar o indexador de CDI. Existem também os fundos de ações. O gestor vai pegar o dinheiro, vai captar o dinheiro e vai investir em ações, em determinadas ações que estão no prospecto daquele fundo. Então existe também o fundo imobiliário, onde que o gestor ou administrador capta dinheiro para que possa fazer a administração desse dinheiro e investir ou até mesmo administrar alguns prédios para que sejam alugados. E dessa forma você receber dividendos, você receber proventos desse aluguel que existe dentro desse fundo. E existe também o fundo multimercado, que ele é liberado para que você possa fazer investimento em todas essas áreas. Renda fixa, renda variável, ações, fundo de imobiliário e assim por diante. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários que se você quer que eu faça
uma série de vídeos aqui no canal falando sobre cada um desse tipo de fundo, ou seja, um vídeo falando sobre fundo de investimento DI, fundo de renda fixa, fundo de ação, fundo multimercado, fundo imobiliário. Deixa aqui nos comentários sua opinião, que é extremamente importante para o canal. Existe um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai investir em fundos, que é a questão de taxas. Não tem como fugir de taxas ou impostos, pessoal. A gente sempre tem que levar isso em consideração. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. No fundo também, dependendo do tipo de fundo de investimento, vai ter uma variação de taxa. Mas algumas são padrões. Por exemplo, existe a taxa de administração de um fundo. Isso é padrão, a maioria dos fundos tem. Um ou outro que não vai ter essa taxa de administração. Eu já vi taxa de 0,20% até 5% ao ano, sendo que ela é cobrada todos os meses e em cima do valor total do investimento, não somente em cima do rendimento. Existe também a taxa de performance, mas você só paga a taxa de performance se o fundo passar esse benchmark, ou seja, ele tem um ponto, uma porcentagem, por exemplo, um fundo de ações, ele tem um benchmark do Ibovespa. Se dentro do período ele for melhor que o Ibovespa, ele vai ter uma cobrança em cima dessa performance, ou seja, pagar taxa de performance em determinado momento é bom. Por quê? Você está recebendo mais que o mercado, mais do que o indexador que estava atrelado àquele fundo. Existe também o IOF, então se você investir e resolver tirar esse dinheiro antes dos 30 dias iniciais, você vai pagar IOF. Então é um ponto que a gente tem que levar em consideração também. O imposto de renda, existem 3 pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro deles, se o fundo de investimento for destinado a longo prazo. Se ele for destinado a longo prazo, a tabela do imposto de renda, que vai ser a alíquota do imposto de renda daquele fundo, vai ser a alíquota que a gente tem na renda fixa, de 22,5% até 15%. Mas se esse fundo de investimento for de curto prazo, a alíquota muda. Ela vai de 22,5% e o mínimo é 20%. Então tem essa pequena diferença aí que a gente também tem que levar em consideração. Um outro ponto que eu quero passar para vocês é a questão do come cotas. Fundos de investimento têm esse chamado come cotas. E o que esse come cotas faz? No mês de maio e no mês de novembro é cobrado 15% de imposto de renda da rentabilidade do período todos os anos. Ou seja, em maio e novembro ele vai comer uma cota de 15%. Mas lembrando que quando você fizer o resgate ou quando o título vencer, vamos colocar dessa forma, você vai ter que descontar o imposto de renda, mas lembrando que você já pagou o imposto de renda anteriormente. Então, quando você fizer esse saque, já é calculado com o que você pagou e já desconta esse valor abatendo no que você tem que tirar. Questão de segurança dos fundos. É um ponto importante que a gente tem que levar em consideração que fundo de investimento não é coberto pelo FGC. Ele não tem essa garantia, não existe essa garantia. Porque diferente de um investimento que você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição pública ou privada, do fundo você não está fazendo isso. Você está colocando o seu dinheiro na mão de um responsável que ele vai fazer esse investimento. Ou seja, você está terceirizando, vamos colocar dessa forma. Então ele não tem essa segurança. Se os fundos de investimentos não são seguros pelo FGC, não quer dizer que eles não sejam seguros. Muito pelo contrário, são seguros sim. Tem todo um processo, tem todo um trâmite a ser seguido, que são normas da CVM e da Anbima que controlam esse tipo de investimento. Mas lembrando que quanto maior o rendimento que a gente está buscando, quanto maior a rentabilidade que a gente está buscando, maior também é o nosso risco. Então a gente tem que levar isso em consideração. Todos os investimentos existem riscos. É claro que alguns menores que os outros. Então cabe a você analisar qual fundo que tem o risco adequado ao seu perfil de investidor. Agora eu quero falar com você a respeito de liquidez. Existe um ponto muito importante na questão da liquidez de um fundo, seja ele qualquer dos fundos. Existem 2 pontos que a gente tem que levar em consideração, que é o prazo de cotização e o prazo de liquidação. Ou seja, o prazo de cotização é o prazo que vai demorar de você investir no fundo e o período para esse investimento se tornar numa cota desse fundo. E existe também a questão da liquidação. Depois que ele se transforma em cota,
tem o período da liquidação para ele entrar no fundo propriamente dito, vamos dizer dessa forma. Fazendo a soma desses 2 dias, a gente tem o prazo de resgate. É importante lembrar também que alguns fundos a gente tem um prazo de resgate muito grande. Por exemplo, tem fundo que o prazo de resgate dá 30 dias. Então, se você solicita a retirada hoje, você só vai conseguir pegar o seu dinheiro daqui 30 dias. Mas qual que é o problema disso? E o valor dessas ações que o fundo está comprado está em R$1.000, por exemplo, 30 dias depois essas ações caíram para R$800, quando você fizer a retirada, você não vai fazer a retirada do valor que quando você solicitou, que seria R$1.000. Você vai fazer a retirada no valor do prazo de resgate, ou seja, depois de 30 dias, você vai retirar os seus R$800. Então isso é um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração na hora de investir em fundos de investimento e entender que esse dinheiro não é um dinheiro que a gente vai precisar. Lembra que eu falei no início do vídeo? Antes da gente investir no fundo de investimento, a gente precisa ter uma reserva de emergência. Então, se a gente não tem uma reserva de emergência bem estruturada, fundo de investimento não é uma boa pra gente. Então, agora eu quero contar com a sua ajuda. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça uma série de vídeos falando sobre os tipos de fundos de investimentos que existem. Esse vídeo foi relevante para você? Se foi, deixa o seu like aqui que é extremamente importante. E se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui abaixo. É simples, fácil e rápido. E outra coisa, ative os sininhos da notificação também. Espero que esse conteúdo tenha agregado muito valor para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até breve.